Eu sou uma filha amada de Deus, saindo do luto, vencendo a solidão, a decepção, a procrastinação e a frustração. Meu nome é Mauricéia. Não fui uma filha planejada por aqueles que me conceberam, pois mesmo antes de eu nascer, já tinha sido dada a um outro casal que me criou e que considero meus únicos pai e mãe, que conheci e que ainda amo muito, apesar de falecidos. Minha mãe contava que lhe fui entregue numa madrugada em que todos dormiam na casa. Eu cheguei envolta em um lençol, toda ensanguentada, pois tinha acabado de nascer. Isso lhe causou uma enorme dor de cabeça em me ver daquele modo, uma vez que ela nunca tinha tido filhos naturais e não sabia o que fazer. Sou a 7ª filha de 13 irmãos que os meus pais adotaram. Apenas um casal desses eram irmãos biológicos e que, segundo minha mãe, foram-lhes oferecidos no portão de sua casa. A princípio, ficaram apenas com a menina, que tinha meses de idade. Já o menino, com 2 anos, não foi adotado, pois já tinham 4 na casa, completando 5 com a menina. Contudo, minha mãe dizia não ter dormido à noite por ter separado os irmãos, e então mandou buscar o menino no dia seguinte. Com 3 anos de idade, a menina veio a falecer com meningite, motivo pelo qual fui adotada, pois nasci no ano em que ela morreu. E tomados de dor pela perda, eu cheguei como que para amenizar esse sofrimento. Meus pais trabalhavam no comércio aqui na cidade em que eu nasci, Ribeirão Pires. Por isso, eles eram muito conhecidos e foi assim que a minha mãe acabou se envolvendo na política e ocupou o cargo de vereadora por 3 legislaturas. Cresci em meio ao comércio, política e casa com muitas pessoas. Sempre generosos, gostavam de estar ajudando os necessitados. Muitas e muitas vezes vi minha mãe doar alimentos de seu armazém para famílias que não tinham o que comer. Tenho fortes lembranças dos garis que, por estarem trabalhando na rua de minha casa, deixavam as marmitas para minha mãe esquentar. Ela as colocava em banho-maria, mas abria cada uma colocando pedaços de carne ou linguiça, pois tinham apenas arroz e feijão, às vezes com farinha e outras com ovo frito. Eu e meus irmãos tivemos o privilégio de crescer vendo e vivendo a generosidade de meus pais conosco e com muitas famílias desta cidade. Sempre gostei de estudar, nunca dei trabalho aos meus pais quanto a isso. Estudei no SESI do 1º ao 4º ano do antigo primário. E foi lá que conheci minha grande amiga e irmã na fé, a missionária aqui da nossa igreja, Rosinha. Foi ela quem me evangelizou e me apresentou esta igreja que me converti. São mais de 50 anos de amizade. Ela apresentou a mim Cristo e agora ela anda me apresentando um cartão de estacionamento do idoso, para facilitar no estacionamento. Fico pensando o que mais ela vai trazer para mim. Apesar de ser boa aluna, meus estudos foram interrompidos aos 15 anos de idade, quando engravidei. Me casei e por isso deixei de ir à escola. Meu casamento foi no mês de abril e o meu filho Alexandre, que é dessa igreja, nasceu no mês de maio do mesmo ano, 1976. Minha mãe estava vereadora, o que, claro, gerou muitos comentários pela cidade, dado o ano. Meu pai, muito enérgico, deixou de falar comigo quando soube da gravidez, mas permitiu que, após o casamento, morássemos na casa com toda a família.
Minha casa era um sobrado com janelas para a rua, onde eu via os meus colegas indo para a escola e eu não, o que me fazia sofrer muito. Passei toda a gravidez trancada no quarto de minha casa. Só saía dele quando meu pai não estava em casa, quando ia trabalhar. E por isso, pouquíssimas pessoas me viram nesse período de gravidez. Fiquei mal, pois não me conformava com o desgosto que eu havia causado aos meus pais. Estava muito decepcionada comigo mesma. E foi nessa situação de insatisfações que não fui levada a fazer o pré-natal, coisa que eu nem imaginava como seria. Somente no 8º mês de gestação, passei por uma consulta e as consequências da falta de acompanhamento foram muito graves. Na madrugada do dia 22 de maio de 1976, como eu já falei, convulsionei na minha casa, sendo levada ao hospital, e tive eclâmpsia no parto. Fiquei 4 dias em coma. Meu marido e meus pais foram alertados que a situação era muito grave, que o bebê estava bem, contudo, talvez eu não sobrevivesse. Mas Deus tinha planos de vida para mim e não de morte. Decorridos os 4 dias, acordei com uma enfermeira colocando algo em minha boca e percebi que estava amarrada, não conseguindo me mexer. Perguntei o que eu estava fazendo ali. Ela disse que eu havia tido um bebê. Entrei em choque, comecei a gritar e dizer que aquilo era impossível. Como eu poderia ter ganho um bebê se nem ao menos eu tinha ficado grávida? Perguntei a ela qual era o meu nome, quem eram os meus pais, se eu era casada, qual era a minha idade. Lembro que eu gritava muito. A enfermeira saiu e voltou com o meu prontuário e me informou o meu nome e que eu tinha 15 anos e que era casada. Foi o suficiente para eu novamente, em gritos, perder novamente a consciência, retornando nem sei quanto tempo depois. Sei que quando abri os olhos, vi um casal nos pés da minha cama e um homem ao meu lado. Perguntei seus nomes e quem eram eles. A mulher me perguntou se eu não estava reconhecendo que era ela, minha mãe, o meu pai e o marido. Comecei a dizer que havia um engano, pois eu não era casada e não queria ser casada. Num pico de estresse, novamente, perdi totalmente o controle. E foi aí que, novamente, eu apaguei. Quando eu recobro a memória, um tempo depois, voltei novamente do desmaio, eu comecei a perceber que eu tinha perdido a memória. Eu perdi totalmente a memória. Não reconheci ninguém de minha família por mais de 30 dias. Há coisas que até hoje não me lembro, como, por exemplo, o dia do meu casamento. Não sei se choveu ou se fez sol, onde foi, como foi ou com quem foi. Não me lembro absolutamente de nada. Vivi com meu marido e filhos na casa de meus pais por 18 anos, período em que nasceu minha filha Paula, com diferença de 9 anos do Alexandre, então com 18 anos. Foi aí que nos mudamos para uma casa, somente os 4. Posso dizer que aí iniciou nossa vida como uma família. Aos 16 anos, eu voltei a estudar e nunca mais parei. Me formei em professora, fiz 2 pós-graduações na área de educação e outras 2, me especializando em psicoterapia e arte-terapia. Posso dizer que eu e o meu filho crescemos juntos. Difícil ter uma criança aos 15 anos, fases diferentes, mas ambos em desenvolvimento. Houve muita confusão de identidade entre eu e o menino, pois para mim era comum, quando criança, eu chegar em casa da escola e encontrar ali um novo ou uma nova moradora, que era apresentada a todos nós como irmã ou irmão. E assim nós nos considerávamos. A chegada do Alexandre para mim não era diferente.
Digamos que ele seria o 14º filho. Assim, esse menino vai crescendo e passa a chamar meus pais de pai e mãe, e a mim e o pai dele pelos nomes. Foi quando ele, com uns 4 anos, meus pais viajaram e aproveitei para ensiná-lo a nos chamar por pai e mãe. Aí virou uma bagunça. No retorno dos meus pais, ele dizia mãe, eu respondia, minha mãe respondia. E ele dizia, não é você, é a outra, com quem ele estava querendo falar. Até adulto, ele e eu tínhamos os mesmos pais. Éramos todos juntos e misturados. Difícil das pessoas compreenderem quando estávamos todos juntos. Eu era irmã, mas também a mãe. Uma confusão. Bem, chegou o momento de falar daquele que citei pouco até agora. Meu amado marido Paulinho, com quem casei e vivi plenamente o até que a morte nos separe. Após 45 anos de união, tenho ainda alguma dificuldade em falar sobre ele, mas acreditem, foi bem pior antes. Hoje eu já estou no 4º ciclo do 30 semanas e consigo falar bem melhor do que quando iniciei aqui o 1º ciclo. Quando nos casamos, ele tinha 20 anos, jovem como eu. Os dois iniciando uma caminhada em busca de um futuro melhor, mas casados e com filho, o que muda muito as coisas. A palavra de Deus diz que Ele tem um plano maravilhoso para cada um de nós. Posso confirmar isso com certeza. Minha família tinha muitas coisas para dar errado, mas não deu. Não me considero exemplo para jovens que pensam em se casar, pois foi muito cedo que tudo isso aconteceu na minha vida. Mas sou exemplo do que Deus faz àqueles que o aceitam. Só Ele transforma situações que aos olhos humanos têm tudo para dar errado. Fui a primeira de nossa família a conhecer Jesus através da minha grande amiga Rosinha, como já falei, que se converteu primeiro. Depois de alguns anos, frequentando a igreja sozinha, onde meu marido me deixava na porta e depois vinha buscar, fomos convidados pelo casal Roseli e Lúcio hoje falecido, a participar do encontro de casais com Cristo. E que, claro, Paulinho não aceitou, ficando a promessa de que iria no próximo encontro. Prontamente, o mesmo casal voltou em nossa casa no ano seguinte, e ele, para não faltar com a palavra, preencheu a ficha. Mas o inimigo não dorme. Há tantos anos trabalhando na mesma empresa e no mesmo horário comercial, eis que na semana do encontro a empresa cria um turno da noite e o convoca para trabalhar. Com muita tristeza minha, claro, né? Fui na casa do casal coordenador comunicar que não iríamos. Nesse momento, toco o telefone e ouço o dono da casa relatar nossa situação. E quem estava ao telefone era o pastor Piva. Incrível ele ligar naquele momento. Imediatamente ele disse que o casal nos orientasse a ir sim para o encontro, pois apesar de meu marido sair do trabalho às 6 horas da manhã do sábado do encontro, ele não se preocupasse, que lá havia muitas camas e que ele teria seu momento para dormir. Para dizer a verdade, não sei se eles dariam esse tempo para ele descansar. Só sei que meu marido foi tão impactado que só foi dormir à noite. E depois de tudo o que lá acontece, até todos se deitarem. Ali ele se converteu, veio para o culto no mesmo domingo, após sermos liberados do encontro, e só saiu, infelizmente para mim, dessa igreja, ele só saiu por morte. Assim, meus filhos se converteram, minha nora
de católica, veio a entregar a sua vida a Jesus. Minha filha casou com Gabriel, que também era dessa igreja, e meus netos são frequentes aqui também, todos convertidos, glória a Deus. Olho para trás e fico maravilhada de ver os feitos do Senhor na nossa vida. Muitos apostaram que daria errado, pois éramos muito jovens, mas não deu. Eu apenas não contava que ficaria sozinha tão cedo. Em abril de 2021, perdi meu marido para a Covid. Ainda estou no sentimento de luto. Sofro muito pela solidão. Não gosto de estar sozinha na casa. Ainda tento entender o que aconteceu, pois vi tantos serem curados e com ele não deu certo. O fato de ser Covid impediu que eu pudesse estar com ele no hospital do servidor público em São Paulo. Com visitas proibidas, jamais imaginaria que naquele dia em que eu, Alexandre, meu filho, e Débora, minha nora, passamos o dia inteiro nesse hospital, mas sem contato com ele, aguardávamos a sua melhora enquanto estava no balão de oxigênio. Não imaginava que esse seria o meu último contato. Meu último contato pessoal. Quando à noite permitiram que eu entrasse e o visse por minutos, que seriam os últimos. Ele ficou internado e não mais o vimos. Não adiantava ir ao hospital, eles não permitiam. Após alguns dias de internação, ligam do hospital dizendo que ele precisava ser entubado, mas ele não queria. Nessa noite, por volta das 22 horas, meu celular toca e vejo o nome dele. Atendi eufórica e ele me disse que já não aguentava mais. Pedi a ele que deixasse ser entubado, que faziam isso para que ele vivesse. Perguntei se ele tinha medo e ele disse que sim. Foi a última vez que eu ouvi a voz dele. Devido à pandemia, não houve cerimônia de velório. Esperamos ele no cemitério já com a cova aberta. Saindo da funerária, direto para o sepultamento. Até hoje sinto muita vontade de dar um beijo e um abraço nele, o que não me permitiram. Não me despedi. É um vazio que difícil para fechar. Pedi muito a Deus que não levasse ele, que deixasse ele comigo. Mas não fui atendida. Inconformada com a situação, me sentia fraca, impotente e sem vontade de viver. Estando assim, foi que Andréa Patachini, irmã nossa aqui dessa igreja, me falou que tinha me indicado para participar do projeto 30 Semanas dessa igreja. Aceitei o convite, passei pelos estudos e, acima de tudo, pelas partilhas, onde quase não conseguia falar, pois chorava muito. Posso dizer, e os que estavam lá comigo podem confirmar isso, que talvez comecei a chorar com menos intensidade no final do último passo, mas chorei em todos. Foram momentos muito tensos para mim, mas eu tinha um grupo que semanalmente estava comigo, me ouvia e de nada reclamavam ou tentavam mudar o que eu estava sentindo. Mas o 30 Semanas traz junto a palavra de Deus. Essa é toda a diferença. Aqui fiquei em contato com o Senhor. E acredito que a cura já está quase completa. O maior psicoterapeuta que existe é Jesus Cristo. Ainda estou no processo, mas creio que já saindo dele. Mas como eu já disse, deu certo, quando tinha tudo para não dar. Não é agora que não terei a cura.
Não é agora que eu não terei a cura completa de minhas emoções. Eu creio nisso. Quero terminar como na partilha da última 30 semanas que eu participei, compartilhando com vocês o que eu diria ao meu marido, caso ele pudesse ouvir. Mas ele não pode. Paulinho, sinto muito a sua falta. Amo muito você, mas sei que está melhor do que eu. Um dia nos encontraremos. Até lá. Obrigada pelo silêncio de vocês. Graça e paz. Boa noite a todos. Sou um filho amado de Deus, lutando, vencendo medo, insegurança, procrastinação, sexualidade distorcida, codependência anulativa. Meu nome é Mauro. Boa noite a todos. Boa noite a vocês que estão na internet, em Leme. Também sejam todos muito bem-vindos. E continuamos aqui. 12ª semana, 12º, 12, número profético. Bênção, né? E parabéns a todos nós, a vocês, aos irmãos que estão aí na rede, né, pela perseverança. Só faltam 18 agora. Estamos chegando lá, né? Graças a Deus. Isso é importante, né? Perseverar é o papel, é a atitude de todo cristão em todas as áreas, principalmente nessa aqui. Quando a gente cuida das áreas das emoções. Para você que está com um livro novo, a página é a 149. Eu que estou com o antigo, a minha é 139. Estamos na decisão 3, entregar. Temos aqui uma frase de efeito: eu entrego tudo, tudo. E quando eu lembro dessa frase, eu leio essa frase aqui, eu me lembro que a minha esposa, em 2019, fazendo um paralelo, uma analogia, ela saindo do escritório do nosso trabalho de Mauá, vindo mais cedo para cá, passou no Copperródia, aqui em Ribeirão Pires, na Avenida Santo André, onde ela foi fazer algumas compras. Ela gosta de fazer compra. E quem não gosta? E depois de fazer as suas compras, dirigiu-se até o carro no estacionamento, colocou as compras no porta-mala, e depois de fechar o porta-mala, um casal simpático a abordou, mostrou a arma para ela e pediu para ela as chaves do carro, e ela entregou. E pediu a bolsa dela também, e ela entregou. Ou seja, ela entregou tudo. Era um assalto. Foi muito, realmente, impactante na vida dela, lógico, frustrante. Mas foi uma entrega, né, à força. Ela teve que entregar tudo. Graças a Deus, depois a seguradora pagou o nosso carro, restituímos os que nós perdemos na bolsa dela, que tinha dinheiro, tinha documentos. Acionamos, inclusive, a empresa naquela ocasião, a Copperródia, e recebemos também a indenização. Foi muito bom. Mas ela entregou tudo, e não da maneira que ela queria, obviamente. Foi uma maneira aí forçada, para a gente entender aqui um pouco desse plano aqui de Deus na nossa vida, nesse projeto do 30 semanas, entregar tudo, nos dispormos, né, nos despojarmos de tantas coisas para a gente poder receber sempre o melhor de Deus. É entregar tudo mesmo, entregar a nossa vida, nosso tempo, a nossa disposição e centralizar naquilo que Deus tem para cada um de nós. Entregando-se a um relacionamento pessoal com Jesus. Jesus deseja isso incessantemente. Romanos 11:36, um pouco acima, fala: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. E 1 João 5,12 nos diz
quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Vida verdadeira, real, efetiva, com sentido, só em Jesus Cristo. Não há outra alternativa, não há outra saída, não há plano B para cada um de nós. Uma das primeiras coisas que aprendemos ao chegar nesse ministério é que nós não somos, como está escrito, o nosso pecado. E que a partir de um relacionamento com Jesus podemos nos tornar filhos amados de Deus. Um pensamento que eu tinha antes da minha conversão e que me frustrava às vezes quando alguns irmãos crentes, não irmãos ainda, porque eu não era irmão ainda, que eles se diziam, né, alguns irmãos, alguns advogados na época em Mauá me evangelizavam, e eles às vezes conversando entre eles falavam, não, o Mauro é criatura ainda, né? Nós somos filhos de Deus, mas o Mauro é criatura. Eu achava aquilo abusivo demais, porque esses caras são folgados, porque eles são filhos de Deus e eu não sou, né? É porque me faltava esse entendimento ainda, que na verdade se revela por uma posição que se efetiva essa condição de filhos através de uma decisão pessoal que cada um de nós devemos fazer, que é entregar a nossa vida a Jesus Cristo. Aí, a partir de então, nós assumimos essa identidade de filhos de Deus. Antes mesmo, depois veio o entendimento, obviamente, nós somos criação de Deus. Até entregarmos a vida a Jesus, nós somos criaturas, criados por Deus, amados por Deus, sim, mas ainda criação dele. E só assumimos essa identidade de filhos de Deus quando nós tomamos a preciosa decisão, a decisão pessoal, a vocalização, a verbalização, o expressar da sua voz, levantando a sua mão e confessando Cristo como seu Senhor e seu Salvador. E é o que diz aqui no verso seguinte, João 1, de 11 a 13. Todo esse texto, João ali, começando a escrever esse livro, ele fala de Jesus Cristo ali, todos os versículos anteriores, e vai culminando ali no final, no 11. Ele veio para o que era seu, Jesus, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Amém? Portanto, essa condição de filhos, nós assumimos quando tomamos uma decisão, né? Romanos 10, 9 e 10 diz: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com a boca se faz confissão para a justiça, e com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a vida eterna. Então, a tua boca, a minha boca, é instrumento para confessarmos, para declararmos o senhorio de Jesus na nossa vida, reconhecer o sacrifício dele por cada um de nós, e assim assumirmos essa identidade de filhos e filhos amados de Deus. Portanto, eu queria, interrompendo esse momento, e eu acho que é um momento importante para fazermos isso, e eu pediria a você que está aqui no ao vivo, assim como vocês que estão em Leme ou na rede social, que fizessem essa oração comigo. Eu vou fazê-la aqui pausadamente e vocês repitam em nome de Jesus Cristo essa oração de entrega a Jesus Cristo. Quem sabe talvez algum de nós nunca tenha feito ainda, e essa é uma grande oportunidade de você estar confessando o senhorio de Cristo na sua vida. Então, esta oração é muito simples, então você vai repetir comigo aqui, eu vou falar pausadamente, e você, se você nunca fez, faça. Se você já fez, não é demais fazer de novo, é só acréscimo de bênção na sua vida e na minha vida. Então diga para Deus, orar é falar com Deus. Então repita esta oração: Senhor Deus, eu reconheço que Jesus Cristo, seu Filho,
veio a este mundo em carne, morreu morte de cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou e está vivo. E neste momento eu abro a porta do meu coração, a porta da minha vida, e recebo Jesus Cristo como meu Senhor e suficiente Salvador. Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida eterna. Encha-me do Espírito Santo e fica comigo hoje e sempre. Amém. Amém. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Ele se faz presente no nosso meio, nosso convidado especial está aqui. Se você fez esta oração aqui ou aí na rede pela primeira vez, saiba disso. Se a sua confissão é sincera, de coração, o Senhor está habitando na sua vida e você assumiu esta identidade como a palavra de Deus nos confirma. Você passou de apenas uma criatura amada de Deus, mas para um filho agora amado do Senhor. Isso é bom demais. São boas novas. Portanto, agora nós vamos entender aqui, vamos caminhar aqui na trilha da terceira decisão de entregar-se a Jesus pessoalmente, através de passos, de alguns passos. Primeiro passo: reconheça o que afastou você de Deus. Nessa caminhada nossa, obviamente, nós temos muitas crises, muitas situações, né? Às vezes estamos com Jesus, sim, decidimos por Ele, mas algumas situações vêm e virão, né? E vão bater a nossa porta para nos incomodar e para nos afastar, às vezes, do caminho do Senhor, né? Então, já vamos refletir sobre isso. E Romanos 3 nos diz o seguinte, de 21 a 24. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, Jesus, independentemente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus Cristo. E o pecado, justamente o pecado, é o que nos afasta de Cristo, que nos afastou de Cristo, né? Que nos separa do amor dele. E lembro-me aqui, nos lembramos aqui daquele casal lá no passado, bem no passado, Adão e Eva, né? Que tinham uma posição de glória, de presença de Deus, de intimidade com Deus, né? Adão e Eva, o Senhor os visitava na viração da tarde, tinham comunhão, tinham intimidade, tinham relacionamento, porém o pecado entrou, né? E eles perderam, né? Foram exonerados, depostos dessa glória que eles tinham, dessa intimidade, por conta do quê? Da desobediência, do pecado que os afastou de tudo isso. E o pecado é terrível, ele nos separa, né, do amor de Deus, ele nos tira isso. E todos nós somos pecadores, não tem jeito. E nós temos que estar andando todos os dias com muito equilíbrio, muita seriedade, muita concentração, muita disposição, estar com o nosso coração centrado no Senhor, na palavra dEle, nos louvores, para que realmente a gente não cometa, ou se desvie, ou peque, ou se deslize, né? Em nome de Jesus. Hebreus 1:3 fala: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Se o pecado nos afastou dessa intimidade com Deus, através desses referenciados irmãos aqui, Adão e Eva, né? E a humanidade andou dispersa, caída,
tropeçando, fazendo coisas abomináveis aos olhos de Cristo, aos olhos do Senhor, né? Mas o Senhor, na sua infinita misericórdia e amor, nunca, mas nunca desistiu de cada um de nós, porque nós somos amados dele, e ele nos resgata através da vinda do próprio Filho Jesus Cristo. Então, em Cristo, nós somos plenamente resgatados da nossa vida vazia, da nossa maneira de viver, para experimentarmos o resplendor da glória do Pai. Então, por seu sangue, seu sacrifício, nós fomos comprados e somos amados, amados do Senhor, amados do Senhor, amados, resgatados da condenação eterna a que estávamos condenados. 1 Pedro 1, 18 a 20 fala: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de nós, de vocês. Aleluias. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Reflita. Eis uma pergunta para você refletir e responder aí no seu livro. Há algo que ainda o afasta do Pai? E nesse caminho, vamos aqui nesse segundo passo agora. Na minha página aqui é 142 do livreto antigo. Compreenda que o caminho para o relacionamento já foi aberto. Obviamente já estivemos afastados, fomos restaurados, né? E o relacionamento está aberto. João 14,6 fala: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Há uma grande frase de efeito no mundo, e que eu repetia tantas vezes também na minha vida, que todos os caminhos levam a Deus, né? Quem já não ouviu essa frase aí? Não é uma grande... Não é verdadeira essa frase, obviamente, né? Todos os caminhos vão te levar a alguns resultados, né? Mas só Jesus Cristo é o caminho, né, para levar a Deus. Não existem outros caminhos. Só há um caminho, Jesus é o caminho, não há outra forma. Nosso Deus é um ser relacional, Ele nos criou com a sua essência, somos seres essencialmente relacionais também. Nascemos em uma família e ansiamos por ter outra família. E Ele nos deu uma família na fé também, que é a igreja, a comunhão dos irmãos, né, esse calor aqui que nos aquece. E o maior... é a maior e mais importante relacionamento do homem com Deus, seu Criador. O sábio Salomão disse que Deus fez o homem assim. Eclesiastes 3:11. Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez, né? Nós temos uma sede, ainda que não conheçamos a Deus verdadeiramente. E nós temos oportunidade, nascemos numa nação cristã, temos contato com isso desde cedo, né? Mas imagine uma tribo isoladas, mundo afora. Eu já ouvi essas coisas, que as pessoas, mesmo lá afastadas, sem conhecer a Deus, o Deus verdadeiro, ainda assim a sua alma tem sede de um ser superior. É instintivo isso, é natural, né? Deus colocou isso no coração do homem, essa procura incessante de um Deus, né? De reconhecer que há algo maior, é natural ao homem, foi Deus que colocou. E há sempre um vazio, né? Como diz aqui seguindo, este vazio no nosso coração. Blaise Pascal afirma na sua frase: há um vazio no formato de Deus no coração de todo homem, né? Esse vazio só vai ser preenchido quando Deus chegar ali, quando Deus entrar, né? É aquela engrenagem que falta para funcionar perfeitamente, né? Quando você diz sim a Jesus Cristo, a coisa começa a ter sentido, a ter razão,
as suas coisas começam a fluir, a sua vida começa a mudar. Jesus Cristo, o único mediador, 1 Timóteo 2,5, pois há um só Deus, afirmação verdadeira, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Religiões, seitas e tantas coisas criaram e criam tantos mediadores, né? Tantos deuses, tantos mediadores. Não, a Bíblia é muito clara, a nossa regra de fé e conduta. Há um só Deus e um só mediador. O nosso acesso a Deus, somente através do Filho Jesus Cristo. Não há outra fórmula, não há outro jeito. 1 João 5,11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Aleluia. E esta vida está em seu Filho, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Através de Cristo e só através de Cristo somos salvos, livres, transformados, capacitados a entrar na presença santa do Pai, com ousadia, com intrepidez. Aleluia. Uma salva de palmas, porque é tremendo essa verdade que nós conhecemos aqui, mas que ela precisa ser falada, declarada para nós, para o nosso coração se encher, né? E entendermos isso cada vez mais e amarmos isso, esse sacrifício do Filho de Jesus Cristo, que deixou a sua glória de Deus, como diz em Filipenses 2, né? Tornando-se homem, um homem comum, servo, e morrer morte de cruz por cada um de nós. Só nele há esperança, só nele há salvação, só nele há acesso ao Pai. Tremendo isso, esse amor do Pai, esse amor de Deus por cada um de nós. Por isso somos, sim, declaramos aqui sempre no 30 Semanas, somos filhos amados de Deus. Isso ninguém pode roubar de nós. As vozes aí fora, as vozes do mundo, as vozes do inimigo, às vezes usando pessoas, tentam tirar essa verdade, essa essência de filho que nós temos, dizendo que não, mas sim, nós somos amados do Senhor. Somos amados, Senhor. Ele te ama profundamente, intensamente, Ele me ama, e isso é maravilhoso saber. Hebreus 10, 19 a 21. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, o sacrifício de Jesus Cristo. Terceiro passo, aceite o amor de Deus por você. Sabemos que tantas são as situações das nossas vidas, tantas crises emocionais, tantos problemas de criação, né? Na nossa vida, na nossa existência, na nossa caminhada, às vezes nos abala, e às vezes uma orfandade, um abandono, um abuso, situações que acontecem, nos fazem a duvidar às vezes do amor de Deus por nós. E precisamos vencer isso. Aceite o amor de Deus por você, aceite o amor de Deus por você. Ele jamais te deixará, Ele jamais te abandonará. João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Tanto amou o mundo, o Senhor, tanto amou a cada um de nós. E o mundo, entenda-se aí, pessoas, a essa referência aqui, essa palavra mundo tem 3 significados. A primeira, o mundo como uma área geográfica, o mundo físico, o planeta. A segunda, o mundo filosófico, a cultura, o comportamento errôneo, o pensamento da terra, contrário ao do céu. Esse mundo, né, que nós não queremos nos envolver, apesar de estarmos envolvidos nele. 1 João 2,15, não ame o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E a terceira significação, o terceiro sentido que qualifica o mundo naquele versículo de João 3,16. O mundo como pessoas, né? Deus tanto amou o mundo,
Deus tanto amou cada um de nós, podemos traduzir assim, né, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus ama você, Deus te ama, Deus nos ama. É tremendo isso, poder sentir esse amor, poder expressar esse amor, poder revelar esse amor, poder acordar amanhã cedo e saber que esse amor já está lá, que esse amor já esteve conosco dormindo, e que esse amor do Senhor estará conosco durante todo o dia, nos acompanhando até a nossa partida. Aleluia. Reflita, você já entregou a sua vida a Jesus? Se não, quer entregar hoje? Fizemos isso no começo da nossa explanação aqui. Se você fez isso pela primeira vez, glória a Deus. Sua vida, você entregou a Jesus Cristo, tomou a preciosa e a maior decisão que um homem, que uma mulher pode tomar, entre tantas decisões importantes que nós tomamos na nossa vida. Mas a maior e a mais importante, a decisiva, a que muda a história e muda a eternidade, a sua eternidade, é essa decisão, orando e entregando a sua vida a Jesus Cristo. E se você fez pela primeira vez, glória a Deus por isso. Quarto passo, viva na verdade de que nada mais pode separar você de Deus. Devemos que viver essa verdade, irmãos. Mas em todas estas coisas, Romanos 8, 37 a 39, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. É tremendo, é maravilhoso. Nada nos separa. Estavam separados pelo pecado, mas Deus nos resgatou. Deus nos resgatou através do Filho. Aleluia. Deus é maravilhoso. João 6,37. Tudo o que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais, palavras de Jesus, eu jamais rejeitarei. Todo o que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Palavras do Senhor Jesus. Oh, meu Deus, é tremendo isso. Nada pode separar desse amor. O Senhor nos ama. Numa versão mais antiga da Bíblia lemos, de maneira nenhuma, né? O lançarei fora. E essa versão que nós lemos, jamais rejeitarei. Talvez, em algum momento da sua vida, e como isso acontece de fato, né? Alguma pessoa, alguma situação pode ter acontecido na sua vida. Pessoas são frágeis, pessoas são falhas, pecaminosas. Pode ter acontecido isso, mas o Senhor jamais vai te rejeitar, o Senhor jamais vai te abandonar, jamais vai te desprezar. O Senhor nos ama. Paulo, no texto base deste ponto, nos diz que nada pode nos separar do amor. Ele lista uma infinidade de forças avassaladoras, como morte, vida, anjos, demônios, presente ou futuro, mas nada pode nos separar do amor de Deus. Tudo o que ele cita, nós não temos força nenhuma em nós mesmos para deter. Acredito que Paulo estava querendo dizer muito mais do que essas coisas específicas, forças, autoridade e tudo mais. Acredito que o apóstolo Paulo, listou logo as maiores possibilidades para não precisar listar mais nada. Esse texto, ele abrangeu situações catastróficas até, que poderiam separar pessoas, mas nada na humanidade, nada na criação, nada no universo, nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus. A frase de efeito que eles colocam aqui: refugie-se sempre neste amor, aleluia. Refugie-se, ali você encontra. Reflita,
Liste situações que acontecem com você, que fazem você sentir, abre aspas, que não é amado ou amada por Deus. Se você está nesse momento, nessa condição, se tem alguma situação ou situações que aconteceram com você, o que acontecem com você, que faz que você sentir que não é amado, faça essa listinha aqui. É importante você anotar. Se quiser depois na partilha se expressar também. Isso é muito importante, verbalizar. À medida que você pratica isso, vai operando uma libertação, né? A Mauriceia falou agora há pouco, testemunhou agora há pouco, que no primeiro ciclo estive junto com ela, eu, minha esposa, alguns irmãos aqui, e ela realmente, esses traumas que ela tinha, essa situação toda de perda do esposo, ela não conseguia falar, era difícil para ela, era choro o tempo todo, era uma luta tremenda, mas à medida que ela foi acompanhando, que ela foi conseguindo se expressar, verbalizar, ela foi se libertando. E hoje ela, ainda com muita dor, lógico, ela se manifesta, mas ela consegue hoje se expressar, porque ela conseguiu se libertar daquela prisão que ela estava no coração dela. Foi muito esforço da parte dela, nós acompanhamos aquele período todo, e foi maravilhoso. E é maravilhoso ver o que Deus está fazendo, né? Através do 30 Semanas também na vida dela, como na minha. A minha, eu estou também nesse período todo, né, e estou em manutenção, porque não dá para dizer que você fez um ciclo só, pau, já resolveu tudo, tá limpo, estou curado. Situações vão surgindo, como eu tenho partilhado às vezes lá no meu grupo, situações vêm para a memória assim, fala, caramba, eu não tratei essa situação ainda, eu tenho que novamente me expressar aqui, entender e ajustar, porque é assim, não tem jeito, e será assim até o fim. Nós vamos melhorando passo a passo, né? Mas precisamos persistir a cada ciclo, a cada novo tempo, perseverar no 30 Semanas, para que a gente seja realmente curado, cada vez mais curado. E o nosso testemunho, acima de tudo, venha a impactar, né? E ajudar as pessoas que estão precisando, que ainda estão presas em alguma situação. Quinto passo, decida confiar neste amor diariamente. Um exercício diário de confiar neste amor de Deus, nesse amor que está à nossa disposição, nesse amor que é real, nesse amor que não desiste, nesse amor que não abandona, nesse amor que está aí. Mateus 11:28 fala: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Descanso. A vida traz cansaços, é verdade. Tristezas, é verdade. Problemas, é verdade. Dificuldades, cargas, e um monte de coisa, né? Não tem jeito, isso faz parte da nossa vida, né? Tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa também. Aqui não está escrito, mas tem muita coisa boa também. O apóstolo João já nos avisou, abre aspas, 1 João 5,19, o mundo todo está, né, jaz no maligno, está sob o poder do maligno. Isso não é verdade. Enxergarmos com os olhos espirituais, sabemos que isso é uma verdade, né? O mundo jaz no maligno, o mundo que está aí fora, ele nos envolve, se não tomarmos cuidado, ele nos absorve e ele nos destrói passo a passo, rapidamente, à medida que você se envolve com ele, você vai sentir o que é esse mundo e como ele é mau, né? Porque jaz no maligno. João 16:33, confirmando essa verdade. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, disse Jesus, eu venci o mundo. Glória a Deus por isso. Este mundo grita a todos que não há amor. O maligno, o mundo, tantas situações que a gente vê, às vezes nos noticiários, né? Nas reportagens, quando você abre uma televisão, um canal, é tanta coisa ruim que acontece, parece que o mal domina e predomina, né? Sobre tudo e sobre todos. No entanto, o amor do Senhor está disponível para todos, em todo lugar, em quaisquer situações, né?
Basta estendermos a mão, né, abrirmos o nosso coração, tomarmos posse do amor de Deus, né? O mundo é mentiroso, porque Deus te ama, Deus me ama, profunda e intensamente. Essa verdade, ainda que o mundo queira colocar sofismas, mentiras, enganos na nossa mente, não vão colocar, né? Nós somos da luz, nós somos da verdade, sabemos que Deus nos ama. 1 João 4,16: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Deus se identifica com o amor. Ele poderia se declarar outros sinônimos: verdade, justiça, poder, força, autoridade, santo, e tudo isso ele é mesmo, né? Tudo isso cabe muito bem nessa análise. Mas o próprio Senhor se identifica como amor. Deus é amor. Amor à disposição. Explosão de amor, como eu disse outro dia. Então decida viver, irmão, irmã, e eu também, todos os dias, decidamos viver pautados neste amor, nesta verdade, nesta ação maravilhosa do Pai por cada um de nós. Todos os dias, o seu próprio coração, sua mente, o mundo, as situações à sua volta, os demônios, vão gritar que você não é amado, que nós não somos amados. Apenas aponte para a cruz, né? E prossiga confiante no amor do Pai por você. Aleluia. Olha a cruz de Cristo ali. Deus nos amou. Aquela cruz simboliza o sacrifício do Filho que nos foi dado por amor do Pai, né? Um amor que nada pode roubar. Concluindo, agora que você já recebeu Jesus e já entendeu que este amor é a sua vida e decidiu andar nele, você precisa buscar a vontade dele em todas as suas decisões. Em todas as suas decisões. Alcançado por este amor, viva de acordo com cada decisão que você já tomou com o Pai. Veja que a promessa preciosa de Deus para nós. Provérbios 3, 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Amém? Glória a Deus, uma salva de palmas para o Senhor, porque este amor está aqui e Ele permanece, Ele vai te acompanhar até a sua casa e estará com você todos os dias. Estará conosco todos os dias. Estará com você, irmão aí em Leme, irmãos em Leme, os irmãos da rede social aí, da internet, que estão acompanhando também o 30 Semanas. É este amor absoluto, explosivo, intenso, incessante que nos envolve e está conosco todos os dias. Nada pode nos roubar, nada pode nos separar do amor de Deus. Aleluia. Pergunta facilitadora: em quais momentos você ainda não se sente amado por Deus? Vamos nos reunir aí nas partilhas, irmãos. Deus abençoe.